Olá, paz do Senhor para todos, que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos falar sobre um assunto que possivelmente você já ouviu falar, estelionato espiritual. Também nós vamos falar um pouco sobre o pastor Isaac Silva. Por que será que aquele estudo dele está privado? Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. O pastor Isaac Silva, ele fez aquele estudo, mas no momento se encontra privado e ninguém pode mais assistir. Aí eu pergunto ao senhor, pastor Isaac, será que ninguém salvou aquele estudo de cabresto que o senhor deu naquele culto de doutrina? Mas hoje nós vamos falar sobre estelionato espiritual. Mas antes, eu vou falar sobre o que aconteceu ontem, dia 23 de maio de 2025. Eu fui ao centro da cidade para ali resolver algumas coisas. E quando fui chegando ali próximo à CPAD, já chegando na Ponte de Ferro, ali na Imperatriz, o sinal fechou. E do outro lado, um irmão, ele deu com a mão que eu esperasse. O sinal abriu para ele e ele veio ao meu encontro. E ali ele se apresentou e disse: eu conheço o senhor. Eu disse: o senhor me conhece, meu irmão? A paz do senhor, ele disse: amém, meu amado. Eu conheço o senhor. O senhor é aquele rapaz que eu vejo passando as fotos atrás. Aí eu disse: então o senhor me conhece das redes sociais? Ele disse assim: sim, eu assisto o seu conteúdo, assisto os seus vídeos, do irmão Josué Augusto, do Atalaia. Aí eu disse: o presbítero Silvio Moura. Ele disse: sim, do Atalaia, o presbítero Silvio Moura, André Carpano, pastor Rafner, Eric Ribeiro, e saiu citando todos os canais que passam as denúncias dessa gestão caída da IE-ADPE. Não vamos identificar esse irmão, mas ele me disse de onde é. Vamos somente identificá-lo como G de Camaragibe. Ele disse a área dele, mas eu não vou falar qual é a área, pois sabemos que se alguém daquela congregação souber, ele será punido. Aqui é assim: se você descobrir coisas erradas e participar, você é promovido. Mas se falar, você é punido. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos tratar deste assunto sobre estelionato espiritual. O pastor Isaac Silva, ele, no seu culto de doutrina semana passada, ele começou com Hebreus capítulo 13, o versículo 17, que é falando sobre liderança. Então agora nós vamos ouvir um pouco ele falando e dar seguida no vídeo. Então, escutem. A palavra do Senhor diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quem diz amém? Vocês ouviram o pastor Isaac Silva falando sobre liderança e que tem que obedecer a vossos pastores? Claro que sim, mas se ele estiver dentro da palavra de Deus, seguindo o que a palavra manda, mas se eles sair dos caminhos do Senhor, não devemos obedecê-lo, mas sim ir até ele e, quem sabe, ajudá-lo. Mas o gestor da IE-ADPE, ele só recebe políticos e empresários e os seus conchavos políticos e também os seus alienados. Aqui vocês viram que o gestor Isaac Silva, ele fala da liderança. Mas agora nós vamos ouvir o que é que o líder genuíno, que tanto o pastor Isaac Silva fala. Vamos ouvir. Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos
e as nossas ofertas. E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Porque tem o 10º e o salário, uma bênção. Então vamos entregar ao Senhor dobrado. Amém, meus irmãos? Ele nos deu dobrado, vamos entregar dobrado. Amém? E Ele vai recompensar com certeza dobrado também. Aqui vocês ouviram este senhor que se diz pastor cobrando o dízimo dobrado. É uma bênção. A bênção de quem, gestor? A bênção desse irmão ou dessa irmã que recebeu o seu salário e o seu 10º foi para o Senhor. Que bênção é essa que só vai e não vem? Porque no mês seguinte, essas pessoas que deram o dinheiro dobrado não recebem nada a mais. Mas em vez deles comprarem algo para sua casa, deu o Senhor para o Senhor luxar. E agora nós vamos falar sobre estelionato espiritual, qual o canal Pode Expressar, o Dr. Luiz Miguel. Ele já trouxe esse assunto. Estelionato espiritual, também conhecido como estelionato religioso, é um tipo de fraude que utiliza a fé e a religião para enganar as pessoas e obter benefícios ilícitos, geralmente financeiros. Consiste em manipular as crenças e a espiritualidade de indivíduos para obter dinheiro ou outros bens de forma desonesta. Aqui a gente vê que estamos passando por esse momento difícil, qual o gestor ele arrecada milhões por mês, mas não se sabe para onde vai estes recursos. Porque na igreja ele não emprega. Pelo contrário, ele explora as crianças, ele explora os idosos, aqueles idosos que trabalhou a sua vida toda e agora está acamado, tem que levar o dízimo. Em vez dele ajudar este que trabalhou a vida toda para pagar o luxo dele, não. Ele manda explorar mais ainda. Aqui você vê o que é um estelionato. Quando um pastor ele recebe os seus recursos, ou seja, os dízimos, e ele não aplica como a Bíblia manda para ajudar os órfãos, as viúvas, necessitados, ou seja, todos que estiver precisando. Enquanto tiver recursos, ele precisa ali ajudar quem precisa, mas o gestor não ajuda ninguém, a não ser a sua família e os que estão ao seu lado fazendo essas atrocidades. Dízimo nunca foi para levar em dinheiro. Eles têm uma mania de minar as mentes das pessoas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma tal bênção, tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias capítulo 3, e o versículo 10. Aqui a gente vê o pulo do gato desses pastores picaretas da fé de hoje. Lembrando, nunca falamos contra nenhuma igreja, nenhuma denominação, mas sim contra a liderança que arrecada milhões e não ajuda quem precisa. Esses eu classifico como os picaretas da fé. Mas se você, pastor, você mesmo sabendo que Deus nunca mandou o senhor pegar dízimo em dinheiro, e o senhor ajuda os pobres, faz o que a Bíblia manda, aí o senhor está fazendo a obra de Deus. Mas se for como esses picaretas da fé que anda de carro blindado, carro importado e ganha muito dinheiro, é um picareta da fé. A gente vê que nos púlpitos, eles dizem que se não der o dízimo, o diabo ele vai comer o dinheiro da pessoa e tudo da sua vida. Aí aqui diz, e por causa de vós repreenderei o devorador,
E ele não vos destruirá os frutos da vossa terra e da vossa vide do campo. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias capítulo 13, versículo 11. Aqui está o devorador, qual os pastores falam para enganar o povo. Vocês que falam isso, vocês são enganadores, porque a Bíblia nunca citou o diabo em dízimo. Mas sim, esses gafanhotos que vocês estão vendo eram os insetos que comiam. Esses eram os devoradores, mas hoje os devoradores são vocês, diabos, nos púlpitos, pastores que dizem isto. Se vocês dizem isto, vocês são usados pelo diabo, porque vocês são o próprio diabo encarnado, mentindo nos púlpitos. O devorador hoje são vocês. E eles ainda dizem, você tem que dar, porque senão você está roubando a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis em que roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Acontece que quando os levitas recebiam os dízimos, eles desviavam, eles enricavam e não ajudavam os pobres. Lembrando que os dízimos, eles eram entregues em alimentos. Digamos, eu era um agricultor, eu tinha meus funcionários trabalhando comigo o ano todo, quando eu recolhesse, eu levava. Eu, patrão, que era rico, que enriquei nas costas dos pobres trabalhando. Então, eu era quem tinha que levar para os levitas distribuir para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. Entenderam? Nunca em dinheiro, mas sim em alimentos. Só que esses levitas, esses sacerdotes de lá de Malaquias cita, eram os sacerdotes que desviavam os recursos da igreja, ou seja, do templo, feito hoje esses pastores que compram carros importados, fazendas, apartamentos, coberturas, carros blindados, escolta armada, tudo para o dinheiro da igreja. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Assim está aqui em Malaquias 3:8. Nunca foi em dinheiro, e sim em alimentos, e vocês hoje cobram em dinheiro. Picaretas da fé. Lembrando, se o pastor ele pega os recursos, mas presta conta, e não enrica, não tem um salário alto, tem um salário simples para ele sobreviver, esse é um homem de Deus. Agora, o que ganha 200 ou 300 mil reais são picareta da fé ou não? Eu estou só perguntando. Aqui a gente agora vai ver outro tipo de devorador, para mais nunca você ficar feito a minha irmã, quase endoidando, caindo em depressão por causa do devorador. Isso mesmo que você ouviu? Na minha família teve esse caso. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e coma toda a erva da terra, e tudo que deixou a chuva de pedra. Êxodo capítulo 10 e o versículo 12. Aqui a gente vê qual era o devorador, os gafanhotos que Deus mandou parar ali punir o rei da época. Vocês lembram? Pronto. Entendeu agora o que é o devorador de Malaquias? Qual esses pastores picaretas dizem que é o diabo? O diabo são vocês nos púlpitos, picaretas da fé. Aqui agora a gente vai ver outro devorador. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lacusta comeu. E o que ficou da lacusta, o pulgão comeu. Joel, capítulo 1 e versículo 4. Pronto, pessoal. Está aqui. Desvendando esse diabo, que tanto é falado nos púlpitos. Isso aí é estelionato espiritual. Porque nunca existiu diabo nesse texto. Mas sim nos púlpitos de hoje. Esses picaretas da fé, quando falam isto, eles sabem que nunca existiu diabo, eles estão mentindo, então eles são o próprio diabo encarnado ali para roubarem vocês. Todos vocês que falam isso, vocês estão mentindo, porque o texto mostra, claro, são os gafanhotos e também esses daqui que foi citado agora. Pois é, meus irmãos, aqui vocês viram sobre o devorador e que não há diabo nenhum. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e virá outros vídeos falando sobre esse mesmo assunto.
mas daqui a um tempo. Vamos ver o que é que ainda vem sobre dízimo. Fique na paz do nosso Senhor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seus comentários. Mas eu sei que tem muitas pessoas que querem deixar os seus comentários, mas não pode, porque senão a congregação vai saber e aquela pessoa será punida, pois hoje estamos vivendo em uma ditadura religiosa. A paz do Senhor, meus amados.